meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu espero que vocês estejam gostando do meu canal. Não se esqueça de se inscrever, tá bom? Muitas pessoas estão assistindo meu vídeo e estão se esquecendo de se inscrever, então se inscrevam. E hoje eu vou contar um pouco pra vocês sobre como foi que eu contei pra minha mãe que eu estava grávida, né? Na verdade, eu demorei muito tempo pra falar pra ela o que realmente estava acontecendo, mas como eu fui criada com a minha avó, pra minha avó, assim, foi a primeira pessoa a saber. Só que como eu não tava morando com a minha mãe, então eu demorei um pouquinho pra contar pra ela. Então eu vou começar a falar pra vocês, né, como foi que aconteceu tudo. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu tinha ido visitar a minha família em Belém, porque eu moro em São Paulo. Daí eu comprei, né? Não, eu passei a viagem toda, porque eu fui de ônibus. Eu passei a viagem toda enjoada, querendo vomitar. Muita azia, coisas que eu nunca tinha sentido assim. Pra mim era super normal viajar de ônibus, andar de ônibus. E quando eu sentia o cheiro da comida nas rodoviárias, eu tinha vontade de vomitar. E a minha irmã já tem 2 filhos, né? Aí eu cheguei lá em casa, contei essa história, falei, eu acho, né, que eu tô grávida. Já fui assim bem sincera com a minha família, com a minha avó, com a minha tia e a minha irmã, que são as pessoas que moram na minha casa, porque a minha mãe não mora lá. Então, eu contei pra ela e ela já tem assim um pouco mais de experiência do que eu. Daí ela falou, eu acho melhor você fazer um teste, né, pra você ter certeza, não ficar com dúvida na sua cabeça. Daí eu liguei pro meu namorado, falei pra ele que eu achava que eu tava grávida, eu poderia estar grávida. E a minha irmã falou que quando ela fez o teste de farmácia, pra ela deu certo. Ela falou que dá super certo, que se eu fizesse eu ia conseguir tirar essa dúvida da minha cabeça. Então, eu não tive coragem de comprar o teste, não tive coragem de ir na farmácia, então ela tava indo no mercado e eu dei o dinheiro pra ela comprar pra mim, né? Ela foi, comprou pra mim e eu fiz o teste, né? Eu tava nervosa, mas pra falar a verdade pra você, eu tava assim, meio que torcendo pra que desse positivo. Queria, né? Queria ter o filho, mas eu tava nervosa. Então, ela comprou pra mim o teste, eu fui fazer o teste. E fiquei segurando, né? Um negocinho andando pela casa toda enquanto tava esperando o resultado, né? Aí eu deixei em cima da. Eu deixei na sala, né? Perto da televisão. Ótimo lugar pra deixar, né? Imagina. E a minha tia tava lá na sala, né? Eu deixei lá enquanto ainda não tava dando resultado. E saí pra fora de casa, né? E quando eu voltei pra olhar, tinha 2 pontinhos lá. Daí a minha tia foi a primeira a saber. Eu falei, tia, teste deu positivo, será que você quer? Funciona? Não, primeiro eu falei, tia, esses testes assim de farmácia funciona? Ela disse, eu acho que sim, né? Então, quando eu fui ver o meu teste, tinha dado dois palitinhos, né? Que é dizer positivo e um palitinho é negativo. Daí eu fiquei assim meio sem reação. E a minha tia começou a me dar parabéns. Eu ainda não tava conseguindo. Como eu posso falar? Ela não tava conseguindo. Ainda não tinha caído a ficha direito, né? Daí eu fiquei olhando aquele teste. A minha tia ficou me dando parabéns, né? Daí depois ela se levantou. Ela tava deitada. Ela disse: deixa eu olhar direito isso. Ela foi, é verdade. Parabéns. Daí veio a minha avó. A minha avó, no começo, né, logo quando eu contei, né, foi um impacto assim pra ela. Daí ela falou, você sabe, né, que agora você vai ter responsabilidade, você vai cuidar de uma pessoa, que
que filho é pra vida toda, que você vai ter que cuidar dele, que a sua vida vai mudar e tal. Eu falei, eu sei, eu vou me dedicar muito pro meu filho. E a minha irmã também dando parabéns e tal, aquela cena toda. Foi assim que eu contei pra minha família e foi assim que eu descobri que eu tava grávida, né? Eu fiz um teste de farmácia. Mas aí a minha tia falou, eu acho melhor você fazer um teste com um médico, né? Pra ter 100%, né? Porque o teste às vezes pode dar errado, né? Pode dar positivo, na hora não, né? Então, eu liguei pro meu namorado, né? Falei que tinha dado positivo. E falei que eu ia no médico, né? Pra ter 100% de certeza, não tem nenhum tipo de dúvida. Pra saber, realmente, eu tô grávida. É. Mas, enfim, naquele momento eu tava totalmente sem reação, assim. Então, eu chamei a minha tia pra me acompanhar. Ela me acompanhou lá no... Como é que fala? No consultório, né? Eu acho que é consultório, clínica. Ela me levou lá na clínica, né, que fazia exames. Daí eu fui fazer um exame transvaginal, que era uma ultrassom, para ter 100% de certeza. E eu fiz esse exame e a moça falou, parabéns, você pode começar a fazer o seu pré-natal. Eu também tava super nervosa. Aí a doutora logo falou, parabéns, você pode começar a fazer o seu pré-natal, seu filho tá bem, tá crescendo, você já tá com 2 meses. Aí eu passei 2 meses sem saber que eu estava grávida. Então, foi assim que eu descobri que eu estava grávida. Eu fiz primeiro um teste de farmácia, depois eu fiz um exame mesmo numa clínica com uma médica para ter certeza. E aí me deram as primeiras fotinhas do meu filho e eu fiquei assim, nesse momento eu fiquei muito feliz. Agradeci a Deus, pedi para Deus. Eu lembro que eu pedia para Deus que ficasse tudo bem, que Ele cuidasse da minha gravidez, que Ele cuidasse do meu filho, para que tudo ficasse bem. Eu lembro que eu falei assim, Pai, eu confio em Ti, cuida do meu filho e tal. Eu fiquei assim muito emocionada. Foi assim que eu descobri que eu estava grávida e que foi assim que a minha família também teve logo toda a certeza. E agora eu vou contar pra vocês como foi contar pra minha mãe, né? Porque eu passei tanto tempo sem contar pra minha mãe, né? E pro resto de toda a família. Eu voltei pra São Paulo, né? Daí eu já tinha conversado com a minha avó, eu falei, vó, acho que tá chegando na hora, né, de contar pra minha mãe. Só que ela tava com alguns problemas no trabalho dela e tal. A minha mãe não mora lá com a minha avó, ela mora fora do Brasil, ela tem o trabalho dela e tal. E ela tava com alguns problemas de saúde, um problema também no trabalho dela, né? Ela disse que ela tava com muita dificuldade, não tava conseguindo alcançar os objetivos dela, né? Vou falar assim. Então eu pensei, eu acho que não é bom estressar ela agora, porque eu sei que ia ser uma coisa que ia estressar ela, eu sei que não era isso que ela queria pra minha vida, porque ela queria que eu fosse assim, queria que eu estudasse, que ela queria que eu fizesse outras coisas, entendeu? Daí eu fiquei bem nervosa, mas eu criei coragem e eu não postava foto no Facebook, não postava foto no Instagram. E quando ela perguntava pra mim se eu tava bem, se tava tudo bem, eu só falava pra ela que sim, tá tudo bem, eu tô bem, não falava nada pra ela com isso. Ah, gente, deixa eu pegar aqui o meu sorvete, que eu já tinha até esquecido. Sorvete que na caneca que a minha sogra me deu. Grávida já sabe como é que é, né? Voltando à história. Voltando à história.
Foi mais por isso que eu demorei a contar pra minha mãe. Acho que no fundo, né, eu ficava nervosa com a reação dela. Mas assim, depois que eu contei pra ela, claro que ela ficou assim, como posso falar? Ela ficou chocada, né? Acho que ela não esperava isso de mim. Realmente ela não esperava de mim isso. Ela esperava outras coisas. E por esse exato motivo dela esperar outras coisas que eu também não quis falar pra ela e também, enfim. Mas depois que eu contei pra ela agora, ela já tá super feliz, diz que vai comprar o carrinho dele, vai comprar um kit pra colocar no berço, vai me ajudar. Tá feliz, então eu acho que assim foi uma perca de tempo eu não ter contado pra ela logo, né? Quando eu fui contar pra ela, toda a verdade, né? No dia que eu decidi, eu falei assim, eu falei com a minha tia, eu falei, tia, eu vou contar, né, pra minha mãe, acho que já tá na hora dela saber, enfim. Porque eu falei pra minha família não falar nada, eu achei que quem tinha que falar era eu, e eu também não queria que ela ficasse sabendo por outra pessoa que não fosse eu. Então eu ia contar pra ela de manhã. Olha só o que foi que aconteceu. Eu ia contar pra ela de manhã. Aí de noite eu contei pra minha prima. Eu falei, prima, eu tô grávida. Eu escondi também da minha prima. A minha prima, assim, eu sou muito, muito íntima dela, mas isso eu não contei pra ela. Deixei ela fora. Eu contei só pra minha irmã, pra minha tia, pra minha avó. Aí eu falei, prima, eu tô grávida. Ela, nossa, parabéns e tal. Você vai contar pra tua mãe? Eu falei, eu tô pensando em contar pra minha mãe amanhã. E também ia contar pra minha tia amanhã. Minha tia, que é mãe da minha prima. Outra tia. Elas ainda não sabiam, né? E aí, quando eu contei pra minha mãe, a minha mãe é muito próxima da minha tia. Daí a minha tia ficou brigando com a minha prima, falou, por que você não me contou? Ela contou logo pra você. Ela contou desde o início pra você, você estava escondendo. Daí eu falei, não, não, gente, não. Contei pra ela de noite. E a minha tia não queria acreditar. E a minha mãe também ficou com raiva, falou que todo mundo tava acobertando, que ela sempre é a última a saber, não sei o quê. Depois que passou essa fase, né, a minha prima quase que fica de castigo, coitada, mas eu falei a verdade, toda a verdade. Falei, tia, minha prima não tava sabendo, não tava escondendo nada da senhora, nem da mamãe. Eu não tinha contado nada pra ela, né. Foi até bom não ter falado nada pra ela, senão a menina ia ficar de castigo. Porque quando foi a minha irmã, a minha prima ficou de castigo, porque ela não contou nada e a minha irmã tinha contado pra ela. Então eu não quis repetir. Falei pra ela de noite, depois eu falei pra minha mãe de manhã. Daí eu falei, mãe, eu tô grávida e tal. Ela falou que eu tava querendo deixar ela doida, não tava acreditando. Mas agora ela é uma super vó, assim, pergunta como é que tá minha barriga, se eu tô indo no médico, como é que tá meu pré-natal. Assim, ficou feliz, né? Aceitou meu filho. Então eu acho que foi super perca de tempo não ter contado pra ela antes que quando, né, a menina engravida, a família toda participa, eu acho isso assim muito importante, todo mundo se sente grávida e tal. Então eu acho que eu meio que tirei um pouco essa parte da minha mãe, assim, uma coisa que eu me arrependo, né? Ela não participou da minha cada fase da minha gestação, igual o resto da minha família, né? Quando a minha barriga tava pequena, eu contava pra minha avó tudo que eu sentia e tal. E eu acho que eu tirei um pouco essa parte da minha mãe e eu me arrependo por causa disso. Então, se você está grávida ou se você tem uma amiga, você tem que encorajar ela a contar a verdade para os pais, né? Porque não tem mais o que fazer. O filho já tá ali, então tomar coragem e saber que a nossa família nunca vai abandonar a gente. Pelo menos a minha não me abandonou, não abandonou a minha irmã. Então, acho que o apoio da nossa família é muito bom, assim, psicologicamente.
E eu tô assim, muito feliz, né? Já tô com 8 meses e a minha mãe já sabe, já aceitou o meu filho, minha família toda já sabe também. E era por isso que eu não tava falando da minha gravidez aqui no canal, né? Porque eu tava escondendo isso da minha mãe. Então, se eu postasse aqui no YouTube, ela ia acabar vendo, né? Ou então a minha prima, minha tia, contar pra ela. E é isso, gente. Essa foi a historinha. E, gente, o meu canal tá começando agora, né? E eu preciso muito do apoio de vocês. Então, ajudem essa grávida aqui a crescer no YouTube, tá? Porque muita gente tá assistindo meus vídeos, mas tá esquecendo de se inscrever. E se inscrever é muito, muito importante. Então, se você gostar do meu vídeo também, deixe seu like, que eu vou vir com outras historinhas também, outras histórias, porque meu namorado não é brasileiro e eu acho que tem muita coisa para falar sobre isso, né? Se nosso filho vai falar português ou espanhol, como foi que a gente se conheceu e outras coisas também. Então é isso, fiquem comigo para acompanhar mais da rotina do meu baby, da minha gravidez e da minha vida. Deixe seu like e deixe sua sugestão de vídeo também e se inscreva no meu canal. Beijão. Tchau, tchau.